Tá? E a notícia que a gente tem é que o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou a esquerda nesse dia de hoje. Outro ponto que eu vou trazer aqui, gente, tá? Janja da Silva entrou em desespero com uma notícia que acabou de ser confirmada que agora, também neste exato momento, tá completamente desesperada Janja da Silva. Eu vou trazer também esta informação completa nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Outra informação que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês, gente, tá? O Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro entrou com recurso, né? E o recurso foi negado pelo STF. E agora eu trago uma notícia que foi divulgada, revelada aqui pela revista Oeste, sobre a última alternativa, a última chance de Jair Messias Bolsonaro sobre a sua condenação no STF, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma notícia mega importante que eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês sobre a última chance de Jair Messias Bolsonaro com relação à sua condenação no STF. É uma notícia extremamente importante que eu vou explicar também nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. E o Lula, gente, esqueceu do Pix lá da Globo. Eu vou trazer aqui não só um, mas dois jornalistas do alto, mas do alto escalão lá da Globo, na Globo News, simplesmente detonando e destruindo o Lula da Silva. Eu acho que o Lula, gente, esqueceu. Lula esqueceu do Pix, a pessoa responsável ela esqueceu, porque realmente dois jornalistas numa lapada só descem a lenha no Lula, detonou o Lula, destruiu o Lula, e o motivo vocês vão ficar impactados, gente, tá? Além dessas outras várias informações, o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de humilhar o Lula da Silva, acaba de revelar uma bomba que está sendo preparada para o Lula no governo Donald Trump. Eu vou trazer o vídeo do Eduardo Bolsonaro explicando todos os detalhes. E mais uma bomba acaba de explodir dentro da CPMI, da roubalheira do INSS. Segundo informação de um senador da República, gente, tá? O chumbo grosso, o chumbo mais grosso, vai entrar agora para o lado dos aliados do Lula na roubalheira, na fraude do INSS. O chumbo mais grosso, ou seja, a chapa agora vai esquentar para os aliados do Lula. Porque agora, né, pessoal meio que de fora, né? Agora de dentro do governo, aliados do Lula, a chapa esquentou. O grosso, como o próprio Lula disse aí na entrevista passada, né? O grosso vai entrar. Só que contra os aliados do Lula, que é um escândalo que acabou de explodir na CPMI do INSS, que eu vou trazer também o vídeo do Girão explicando, gente, tá? É o vídeo mais impactante e importante que você vai assistir nesse dia de hoje, porque as revelações realmente são bombásticas. Claro, tudo isso e muito mais vou trazer a partir de agora. Inclusive, faltou no vídeo anterior, vai estar aqui. O Alexandre de Moraes acaba de decidir sobre prisão. Alexandre de Moraes acabou de decidir sobre prisão. E essa notícia vai estar aqui nesse boletim, eu prometo para vocês, gente, tá? Claro, rapidinho, antes quero convidar todos vocês que estão do outro lado a se inscrever no canal, fazer parte aqui da nossa família. Eu sei que tem muita gente que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez. Seja muito, muito bem-vindo. Aqui você vai ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então, só aí já é um grande motivo para vocês se inscreverem no canal. Então, não perde tempo, já olha aqui embaixo na sua plataforma, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente? Porque logo de cara, definitivamente esqueceu do Pix da Globo, porque eu vou trazer aqui não só dois jornalistas detonando, gente, tá? A incompetência do Lula, do governo Lula, dos seus ministros. Detonou, gente, tá? Pra quem tava aí comemorando, o Trump recuou, voltou atrás, porque ele agora recuou, né? Derrubou lá, desistiu de 10% lá das tarifas. E o pessoal da esquerda tá soltando champanhe. Tem gente dentro do governo que tá dizendo que foi uma vitória. Mentira. Isso é uma grande mentira. Sabe quem confirma isso? Aqui, ó. Próprio jornalista, esquerdista, tá? Dentro da Globo News.
Globo News, Globo, que recebe milhões do governo Lula, tá aqui, ó, jornalista da Globo News, tá, detonou Lula, a sua incompetência e dos seus ajudantes, vejam só. Que não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Então, quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso, porque senão nós estamos num mundo de loucos, porque não há nada. Não há nada a comemorar, porque não há nada a comemorar. Por quê, gente? O que aconteceu? Esse pessoal da esquerda, eles são ardilosos, né? Eles são sórdidos, inclusive alguns jornalistas. Depois da reunião entre o Mauro Vieira e Marco Rubio, né, o Donald Trump foi lá e derrubou 10% de tarifa. Gente, ele não derrubou para o Brasil. Essa decisão do Donald Trump não tem nada a ver com essa reunião do Mauro Vieira, com aquele incompetente do Mauro Vieira e com o Marco Rubio. Isso ele fez para todos os países. Só que o Lula, ele é tão incompetente que assim, os 40% continuou. Ou seja, o povo brasileiro ainda vai continuar pagando tarifa de 40% para os Estados Unidos. Ou seja, qual que é a vitória do Lula nessa questão dessa decisão do Trump? Gente, vocês entenderam aqui a situação? Que a esquerda, jornalistas de esquerdas, sem escrúpulos, pelo menos esse aqui, teve dignidade de vir trazer a verdade. Olha, o governo Lula não resolveu nada. O Lula é um incompetente. Essa decisão do Donald Trump, gente, foi para trazer melhorias para os Estados Unidos. O Donald Trump não tomou essa decisão pensando no Brasil, pensando no Lula. Pensou, ele governa para o seu povo, ele governa para melhorar a vida do seu povo, e é isso que ele está fazendo, né? Agora, as tarifas de 40% não mudou absolutamente nada, continuou tudo igual, os 10%, ele tirou do Brasil, tirou dos outros vários países, é aquela questão da reciprocidade. Agora, os 40%, que foi ali um checkmate do Donald Trump por causa de perseguição política, caça às bruxas, né, gente? Toda aquela questão daquela carta dele, que ele explicou muito bem o motivo daquele tarifaço, ele explicou muito bem, não mudou nada. Ou seja, na reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, não mudou absolutamente nada. Os 40% continua a mesma coisa. E isso, gente, eu confesso para vocês que é uma tragédia para o Lula. Ou seja, o próprio jornalista está expondo aqui a incompetência do Lula, do governo Lula, e dos seus ministros, seu chanceler lá que não sabe resolver nada. Mauro Vieira foi lá, um zero à esquerda, né, gente, tá? Nossa, esqueceu do Pix, Lula esqueceu do Pix, ou seja, Lula, governo Lula, petistas, não tem nada que comemorar, tá? Quem disse isso não foi eu não, ó. O esquerdista aqui lá dentro da Globo News, viu?
E tem mais, gente, tá? Mais um jornalista perdeu a paciência com o Lula. Você tá vendo, gente? Que o Lula esqueceu do Pix. O Lula quebrou mesmo, gente. O Lula quebrou. Esqueceu do Pix da Globo. Vamos lá, gente, tá? Guga Chakra perdeu a paciência com as inúmeras reuniões sem resultado entre Mauro Vieira e Marco Rubio. O jornalista Guga Chakra, gente, detonou o governo Lula sem dó e nem piedade. Só faltou esfregar na cara aqui dos outros, né? Os outros aqui, ó, jornalistas militantes de esquerda, que o Lula é um baita de um incompetente junto com os seus escolhidos aí, seu Mauro Vieira. Detonou o Lula, gente. Destruiu o Lula. Dentro da Globo News. Veja só. Falou a palavra reunião em outro lugar, acho que ele falou a palavra reunião, encontros se somados umas 20, 30 vezes, né? Parecia que tivemos uma reunião, porque daí marcou uma reunião, que o presidente Lula teve um encontro, que nós vamos ter um encontro, porque na reunião era o tempo todo falando disso. E em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões, porque fez uma reunião no dia 4 de novembro, porque na reunião no dia 21 de outubro, porque agora tem essa reunião hoje, sei lá, hoje é dia 13 de novembro, se eu não me engano. Então teve muita reunião, mas cadê o resultado? A Raquel Crahenbu, brilhante sempre a Raquel Crahenbu, né? Vamos deixar claro, sempre ali, né, na frente do gol, fazendo as perguntas, querendo saber, e do café? E do café, ministro? O que ele tinha para apresentar? Não respondeu. Não teve anúncio sobre a redução nas tarifas do café. Havia uma expectativa que talvez pudesse ter. Aliás, o Marco Rubio se encontrou com outros ministros de países da América do Sul hoje e anunciou ali redução de tarifas para esses países. Para o Brasil isso não aconteceu. Então vamos ter isso claro em primeiro lugar. Talvez tenha amanhã, nos próximos dias, porque o chanceler Mauro Vieira falou que o Marco Rubio teve uma reunião antes com o Trump, que o Trump falou do encontro que teve com Lula para falar que pode vir a ter algo positivo que venha a ser anunciado. Quem sabe talvez tenha mais uma reunião aí no meio para decidir, né, se marca o encontro para anunciar alguma coisa na questão das tarifas. Mas ele acabou desviando, diplomata que acabou desviando das perguntas bem diretas que a Raquel Crahenbu e outros jornalistas que estavam presentes fizeram a ele. Então a gente vai aguardar, assim, em algum momento vai ter resultado prático. Até agora parece aquele namoro que não rendeu, né, Marcelo? Marca que é date, que se fala aqui nos Estados Unidos, date é encontro, né? Meeting, aqui também reunião. se fala date. Mas vai marcando ali. Já americanizou aí, faz horas. Fora. Date, né? Date atrás de date, ou seja, reunião atrás de reunião. Gente, o que o Guga Chakra acabou de fazer aqui, não sei se vocês perceberam, ele humilhou o Mauro Vieira e humilhou o Lula. Porque, além do Mauro Vieira, que já teve reuniões aí com o Marco Rubio, o Lula também teve um encontro lá, não teve um encontro com o Lula? O que o Lula conseguiu? Nada. O que o Mauro Vieira conseguiu? Nada. Lá, logo após a reunião lá do Mauro Vieira com o Marco Rubio, aconteceu uma breve coletiva de imprensa ali, os jornalistas bombardearam o Mauro Vieira de pergunta. Sabe o que ele fez? Nada, saiu pela tangente. Basicamente não respondeu nada. Diplomata que ele é, tipo assim, saiu pela tangente. Ou seja, o cara ia chegar lá e ia falar o quê? Gente, nós não conseguimos nada. Ia ser terrível, né? Ia ser uma tragédia pro Lula. Ia queimar a imagem do Lula. Teve reunião lá, teve reunião aqui, vai ter reunião depois. Não estamos conseguindo nada. Você acha que ele vai falar isso? Nada, porque é isso que aconteceu. Marco Rubio foi lá, baixou tarifa, né? Com o Donald Trump, baixou tarifa para vários países, houve reuniões com outros ministros, teve, sim, baixou tarifa de outros países. E do Brasil, o que eu estou me referindo? Aos 40%, gente, porque tem os 10%, deu para todo mundo. Ou seja, realmente, esse governo Lula é de uma incompetência sem precedentes. Vamos, porque tem mais, gente, tá? Agora, até o Eduardo Bolsonaro, gente, humilhou sem dó e nem piedade o Lula e o seu Mauro Vieira, que mais uma vez saíram humilhados de reunião com o governo Trump, com o Marco Rubio. Só que aqui o Eduardo Bolsonaro trouxe uma informação muito importante, gente, tá? Aí vocês vão entender. Agora é terrível pro Lula, vejam só. Entrando ali na timeline, o assunto do Mauro.
Estava entrando ali na timeline o assunto do Mauro Vieira. Sabe o que aconteceu hoje no encontro dele com o Rubio, que não durou nem 5 minutos? Marcou a reunião da reunião. E aí o Mauro Vieira, com aquela linguagem toda enfadonha, né? O pessoal confunde isso com ser inteligente, né? Passa longe. Quanto mais de bom caráter. O cara que está no governo que apoia o Hamas, para mim, é lixo pior do que o Hamas. Mas vamos lá. Ele fala que está sendo construído um mapa para daí se chegar à solução. Mauro Vieira, leia a carta do Trump. Para chegar à solução, sabe o que você tem que fazer? Trabalhar contra a perseguição política. Bota a base do Lula para votar anistia, por exemplo. Vocês vão dar um jeito na tarifa na hora, garanto, na hora. Mas vocês não querem fazer isso, porque isso daí solta o Bolsonaro e bota ele para concorrer numa eleição com o Lula. E vocês sabem que isso daí bota em xeque o plano de vocês, o plano de poder. E para vocês, o poder está acima até do interesse e do emprego dos brasileiros. Tá aí, gente, vocês estão entendendo? Agora vocês entenderam por quê, né, que o Lula e os seus companheiros não querem de forma alguma que a anistia seja aprovada. Porque se a anistia for aprovada, vai beneficiar Bolsonaro e Bolsonaro pode concorrer à eleição de 2026. Vocês acham que o Lula quer concorrer com o Bolsonaro novamente após tanta tragédia sendo revelada durante esse governo Lula? Estatais, rombo nas estatais, só nos Correios, gente, tá? Mais de 4 bilhões. O pessoal, o que aconteceu lá, os abusos que aconteceram dentro do governo Lula, inclusive lá ministro que foi expulso do cargo. Ministro do alto escalão, gente do alto escalão do Lula recebendo a dama do tráfico, né, gente? Tá? Essa foi uma bomba que explodiu também. Sem falar no Pix, né, gente? O que o Lula queria fazer com o Pix aí em cima do lombo do povo brasileiro. IOF, né, gente? Que o Lula tentou, enfiou no lombo do povo brasileiro com a ajudinha do ministro Alexandre de Moraes. Aí, pra cereja do bolo, veio o quê, gente? O escândalo de corrupção envolvendo a fraude dos velhinhos do INSS, que aí veio realmente para acabar com o governo Lula. E isso sem falar nesse novo escândalo que explodiu aí envolvendo a ex-nora, ou talvez nora do Lula, né? Envolvida até o pescoço em escândalo de corrupção no MEC, na educação, gente. Então, ou seja... isso eu nem mencionei, né, gente, tá? A mega operação lá do Rio de Janeiro que destruiu a imagem do Lula no combate à criminalidade no Brasil. Isso assim foi só por alto, que eu lembrei aqui. Deve ter muitas outras cositas mais aí que eu esqueci. Ou seja, é uma tragédia atrás da outra contra o Lula e vocês acham que o Lula quer enfrentar o Bolsonaro em 2026? Então tá aí, gente. Esse é o desespero, né? Jogar o Bolsonaro para fora da política, alijar o Bolsonaro da política brasileira, para que o caminho fique livre. Para quem? Para o Lula se perpetuar no poder, para continuar destruindo aqui o nosso país, gente, tá? E continuar tendo aí, né, gente, tá? Torrando o nosso dinheiro mababescamente, como se não houvesse amanhã, que é isso que o Lula e a Janja mais sabem fazer aqui nessa gestão. Vamos lá, gente, deixa eu trazer aqui uma outra informação para vocês, que é mais uma tragédia para o Lula. Prestem bem atenção nessa notícia que acabou de ser divulgada, revelada pela revista Veja. Prestem atenção nessa manchete. Fala de Trump após redução de tarifas, acende alerta para o governo Lula. A revista Veja, que fez uma matéria, que tem uma partezinha da matéria que é a mais importante, que eu vou trazer ela bem pequenininha, que vocês vão ficar chocados. O Demétrio, lá na Globo News, explicou que o governo Lula não tem nada que comemorar com relação a esse recuo aqui do Donald Trump, porque ele fez isso com todos os países, não foi só com o Brasil. Então não foi que mérito do Lula, né? Não, o Lula foi lá e conseguiu baixar 10%. Não. O Trump viu que era interessante lá para o seu país e fez isso com todos os países. Só que a parte que acendeu um alerta gigante dentro do governo Lula com essa decisão do Trump foi isso aqui. Ele atendeu ali alguns jornalistas e fez uma declaração que acendeu um alerta vermelho no governo Lula. Eu vou direto aqui ao ponto que nos interessa. Uma fala de Donald Trump a bordo do Air Force One, depois do anúncio da redução das tarifas, no entanto, acende um alerta para o governo Lula. Perguntado, Donald Trump, quando foi perguntado se faria novos recuos nas tarifas no futuro, ou seja, os 40%, que é a questão política, né? Aí o presidente Donald Trump indicou que não
pensa em novas concessões no assunto. Ou seja, Donald Trump deixou bem claro em entrevista ali com algum jornalista que não pensa em novas concessões, ou seja, tirar mais tarifas aqui. Ai, gente, aí é um problema grande pro Lula. Isso aqui é um problema grande pro Lula, porque se o Lula não conseguir salvar o povo brasileiro dessa questão, vocês imaginam como isso aqui vai ser utilizado contra o Lula lá no próximo pleito eleitoral? Vocês sabem, né? O que o Trump disse foi isso aqui, ó, que deve ter deixado o Lula desesperado. Eu não acho que será necessário. Nós acabamos de fazer um pequeno recuo com alguns produtos, como o café, por exemplo. Os preços do café estavam um pouco altos e agora estarão mais baixos muito em breve. Então ele disse que, ó, não pensa. Não pensa. O presidente americano indicou que não pensa em novas concessões para o Brasil no futuro. Ou seja, isso é uma tragédia para o Lula, gente. Tragédia grande. Agora, falando em tragédia, gente, agora a tragédia é sobre Janja da Silva, que deve estar desesperada aqui com o vazamento dessa informação. Tem muita coisa que eu acho que eles queriam que ficasse ali bem escondidinho, né? Mas essa aqui vazou. 28 milhões. Fabiano, o que quer dizer esses 28 milhões? Calma, gente, que eu vou chegar lá. Organização que ofereceu cargo a Janja fecha acordo com a COP30, diz jornal. Olha que interessante, uma organização, a gente praticamente ganhou na Mega Sena. Ela fechou um acordo de 28 milhões de reais com o governo Lula para a COP30. Aí essa organização, assim, para lamber as botas do Lula, falou, olha, Lula, se a Janja quiser, a gente tem um cargo aqui para ela na nossa organização. Isso é um tapa na cara da sociedade, gente, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. A Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, estatal de notícias do governo federal, assinou um contrato no valor de quase 28 milhões com a Organização dos Estados da OEI para a cobertura da conferência, né, do clima da COP30, que será realizada em Belém. A informação é de Rosiane Kennedy, colunista do Estadão. Olha, colunista do Estadão expondo Janjinha da Silva. Em 2023, a OEI deu início a uma movimentação com o governo de Lula para a criação de um cargo que seria ocupado pela primeira-dama Janja da Silva. Ela participou da cerimônia de lançamento da Rede Libero-Americana para a Inclusão e a Igualdade na sede da entidade na Espanha. Janja posou para fotos ao lado do secretário-geral da OEI, Mariano Jaboneiro, mas não assumiu o cargo devido a um recuo do governo, mas foi oferecido. Essa organização que recebeu 28 milhões do governo Lula aqui agora na COP30, sim, ofereceu cargo para Janja. A organização já acumulou pelo menos 710 milhões em contratos do governo Lula. Nossa, gente, mas tem tanto dinheiro do Lula jorrando na conta dessa organização, hein? Que coisa! OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, 700, já recebeu 710 milhões em contratos no governo Lula, um montante de 800% superior ao registrado na gestão de Bolsonaro, conforme revelou o Estadão. Um valor 800% acima do que o Bolsonaro liberou para essa mesma organização. Para um bom entendedor, acho que meia palavra basta, né, gente? Vocês entenderam? Isso é um tapa na cara da sociedade. A organização que ele recebia pouquíssimo lá no governo Bolsonaro, aqui no governo Lula, pá! Quase 1 bilhão. 710, faltou aqui 290 reais para dar aqui 1 bilhão. Até o final do governo Lula deve chegar, né, gente? 1 bilhão de reais. Eu vou ver isso aqui no final da gestão do Lula. Eu tô chocada com isso aqui. Você sabe que isso aqui é tudo dinheiro nosso, né, gente? Dos nossos impostos. O que o Lula tá fazendo com o nosso dinheirinho? E para acabar de completar, né, gente, tá? Tem mais essa. Olha só que interessante.
Evento, vocês se lembram aquela vez que a Janja foi para a França e participou de um evento lá de estilistas? Claro, gente, que aquilo ali a gente ia pagar, né? Janja, deslumbrada, sempre dando despesa para o povo brasileiro. Evento de Janja com estilistas em Paris custou 344 mil ao governo. Não ao governo, aos cofres públicos, ao povo. Vamos corrigir isso aqui? Evento de Janja com estilistas em Paris custou 344 mil ao povo brasileiro. Quem está pagando isso aqui não é o governo Lula, não é o Lula. É o povo brasileiro. Vamos ser, né? A gente não vou nem ler o restante, porque assim, é tão triste, eu fico tão indignada com esse tipo de notícia, gente, tá? Porque eu vejo tanta gente passando por necessidade nesse Brasil, tanta gente passando fome. Isso aqui daria para comprar um monte de cestas básicas para distribuir para as famílias carentes. E Janja torrando com estilista, com evento em Paris. É uma deslumbrada mesmo, gente, tá? É uma deslumbrada. Daqui a pouco, gente, tá? Última chance de Bolsonaro no STF, gente, tá? Essa notícia é de grande interesse de todos vocês, eu vou explicar todos os detalhes, mas eu não posso esquecer, porque era para estar no vídeo anterior, não coube, mas vai estar aqui. Moraes decide sobre prisão de ex-assessor de Bolsonaro, tá aqui. Moraes mantém prisão de Marcelo Câmara, gente, tá? Segundo Moraes, ele não pode ser solto porque ele é considerado de extrema periculosidade. É muito perigoso para estar junto à sociedade, né? O povo brasileiro não pode, tem que estar preso. Ele é muito perigoso. Tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve a prisão preventiva do coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira, 14, com o argumento de que ele e os outros réus do chamado Núcleo 2 da suposta tentativa de golpe demonstraram extrema periculosidade. Tá? Tá aí. Por considerar ele de extrema periculosidade, ele é muito perigoso, gente. Ele é muito perigoso. Não pode estar entre a sociedade e o povo brasileiro, não pode. Vou nem ler o restante. Vamos lá, gente. E a última chance de Bolsonaro tá aqui. Vamos trazer todos os detalhes. Assistam com muita atenção, porque essa informação é mega importante, gente. É o futuro do Bolsonaro. Pode ser preso, não vai ser preso, vai ficar em prisão domiciliar, como é que vai ficar? Vejam só. Bolsonaro tem última alternativa depois de recurso negado pelo STF. É a última chance. Vamos ver aqui a notícia. O STF deve divulgar na segunda-feira, 17, o acórdão que formaliza a rejeição do primeiro recurso apresentado pela defesa do presidente Bolsonaro no processo sobre a suposta tentativa de golpe. A medida coloca o caso em fase decisiva e abre um novo prazo para que os advogados tentem retardar a execução da sentença, ou seja, prisão, segundo alguns outros aí, prisão em regime fechado. Calma que a gente vamos ver o que pode acontecer. O julgamento virtual terminou às 23h59 da última sexta-feira, com votação unânime na primeira turma. Surpresa zero, né, gente, tá? Os 4 ministros já haviam manifestado posição contra o pedido inicial da defesa, o recurso, né? Esse encerramento pressiona o calendário da prisão, que pode ocorrer entre o fim do mês e o começo de dezembro, salvo nova protelação. Se caso não acontecer nova protelação. Com a publicação do acórdão, as defesas dos 7 réus terão 5 dias para apresentar mais um recurso. A expectativa é que Bolsonaro use essa última possibilidade, ainda que a chance de mudança do resultado seja nula. Para que houvesse nova análise da ação penal, seria necessário que 2 ministros votassem pela absolvição, o que não ocorreu. Só o Fux, né, gente, que votou pela absolvição. Se o acórdão for publicado nessa segunda-feira, o que eu acho que deve acontecer, porque os ministros parecem desesperados para prender o Bolsonaro, o prazo da defesa termina no sábado 22. Contudo, ele seria automaticamente prorrogado para segunda-feira, 24, por ser o principal dia útil seguinte. A partir desse ponto, o relator Alexandre de Moraes poderá negar o pedido sozinho e determinar a prisão imediata de Bolsonaro. Ele também pode optar por enviar o recurso para nova rodada de análise virtual, prolongando um processo que já concede tempo extra aos acusados.
A Papuda é hoje o destino mais cotado, embora exista a alternativa de uma cela especial na sede da Polícia Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal já discute questões operacionais. A defesa deve tentar prisão domiciliar. Que é o que aconteceu com o Collor, tá? Mencionando idade e estado de saúde, mas isso ainda não passou por qualquer avaliação do STF. Se algum dos réus desistir de novo recurso, o trânsito em julgado ocorrerá de forma imediata. Nos demais casos, a sequência depende da velocidade com que Moraes tratará a última contestação. Gente, eu acho que isso aqui é o seguinte, bateu na mão do Moraes e pá! Cara, eu já vou começar com essa pancada que o senador Eduardo Girão acaba de explodir e que vai acontecer contra grandes aliados e do alto escalão do Lula, gente, tá? Segundo ele, o que ainda vai vir à tona na CPMI do INSS vai fazer o Petrolão parecer fichinha. Ou seja, segundo o senador Eduardo Girão, o grosso agora vai começar a entrar, gente, tá? Nos aliados do Lula. Agora vocês vão entender. O desespero, lembra que a Gleice Hoffmann, Lindbergh Faria, o Lula, né, os companheiros lá do Lula, ninguém queria essa CPMI? Assista esse vídeo, gente, porque o que o senador Girão explodiu aqui nesse vídeo, durante essa entrevista, coisa que não foi revelada antes, durante a CPMI, ele decidiu explodir para o Brasil inteiro durante essa entrevista e vocês vão ficar, de queixo caído. Só assistam, gente. Esse vídeo aqui, vai valer a pena cada segundo da sua atenção, principalmente ali da parte finalzinha. Assistam. Hoje nós tivemos a revelação, quem sabe, do Mensalão 2. O checkmate dessa turma, dessa tropa de choque do governo Lula, que tomou de assalto. E vem mais coisa escabrosa em relação à roubalheira de bilhões de pessoas viúvas, deficientes físicos, órfãos, velhinhos, velhinhas, aposentados e pensionistas do Brasil, de de bola aí de índio, bilhões de reais. E onde só para as pessoas entenderem a gravidade disso, que pode deixar Mensalão e Petrolão no chinelo, porque nós vamos já estamos chegando nos consignados. O governo Lula, a partir do momento que entra o Lula agora, em 2023, o salto que deu dos descontos foi em progressão geométrica. Foi a explosão que aconteceu, foi a partir do governo Lula. E ali, você vê hoje a operação que representa um sopro de esperança para o brasileiro, de que a impunidade não vai reinar eternamente no nosso país, que a verdade está aparecendo. Essa operação de hoje, né, eu quero parabenizar publicamente o ministro André Mendonça, tinha que ser ele, muito técnico, muito preciso nesse trabalho. E hoje nós tivemos a revelação, quem sabe, do Mensalão 2, né? Porque o Stefanuto, que se diz progressista, né, cheio de empáfia, que teve aqui, inclusive, tem vínculos muito fortes com o PT, com o PDT, estava recebendo 250 mil reais. A partir do momento que entra o governo Lula em 2023, isso toma uma proporção nesses valores. E outra coisa, ele foi nada menos do que o coordenador da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A pedido do Lula, ele foi o coordenador da área de previdência, que é o que mais, né? Então nós estamos vendo aí realmente acontecer no Brasil o checkmate dessa turma, dessa tropa de choque do governo Lula, que tomou de assalto a CPMI do INSS, só não tomou o comando porque nós na madrugada aqui conseguimos articular. Eu era candidato à presidência, o Carlos Viana foi candidato, e na última hora os votos do Partido Novo nós abrimos mão para o Carlos Viana, eles não esperavam. Mas os membros da comissão, é importante que o brasileiro saiba, eles depois colocaram deputados a favor do governo Lula, da base do Lula, para blindar as investigações. Aí, Frei Chico, o Paulo Boldens, que é assessor da presidência aqui do Senado Federal, que já teve envolvimento com rachadinha no gabinete do Davi Alcolumbre, continua ganhando 31 mil reais, ou seja, ele caiu para cima, né, depois desse escândalo lá da rachadinha, e hoje é o conselheiro político da presidência do Senado e recebeu 3 milhões de reais de uma empresa que participou da farra do INSS, dessa farra. Então, nós temos aí o sócio de careca do INSS, que eles não deixam vir aqui, votaram contra, né, a base do Lula, estão inviabilizando uma série de quebras de sigilo, de convocações importantes. Mas o Brasil está assistindo como nunca. Eu quero parabenizar também aqui a Oeste Sem Filtro, vocês da Revista Oeste, por estarem acompanhando esse escândalo do INSS, que é mais um dentro do governo do PT, que a gente sabe qual é o DNA. E hoje nós tivemos... Isso aí, gente. Chumbo grosso agora vai começar a entrar aí nos aliados, né, gente? Gente graúda do alto escalão de dentro do governo Lula, gente. É como eu disse para vocês no vídeo anterior, a partir do momento em que as prisões acontecem, pode acontecer delação, né?
Você se lembra do Mauro Cid que delatou, foi lá, falou o que quis, o que não quis, hoje tá aí basicamente solto? Então, gente, tá? Eles vão delatar. Esse pessoal que o André Mendonça mandou prender, mandou pra prisão aí da roubalheira do INSS, em algum momento eles vão querer, se chegar a esse ponto, claro, vão precisar delatar, se for necessário delatar, eles vão entregar todo mundo, gente, tá? E, segundo o Marcel Van Hatten, a partir do momento em que forem autorizadas quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, gente, tá? Quebra de sigilo telefônico, aí vocês podem ter certeza absoluta, vai chegar em gente graúda, vai chegar em gente grande, vai chegar em peixe grande, vai chegar em aliado do Lula, vai chegar em aliado do PT, vai chegar em muitos políticos, alguns políticos aí já estão sendo envolvidos, né, gente, tá? Então, estamos só aguardando. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, que é o principal, porque muita gente falava com os políticos, né? Aquela questão de ser colocada em sigilo, né, as visitas do careca do INSS para parlamentares lá dentro do Congresso, lá dentro do Senado, né, gente? Tem que quebrar esse sigilo aí. Quem que o careca do INSS andava visitando lá dentro do Senado, lá dentro da Câmara? Teve gente aí investigado do INSS que andou visitando o Gleice Hoffmann, né? Que o relator peitou, colocou contra a parede. Aí, gente, as coisas estão sendo reveladas. Aos poucos as notícias estão surgindo, as informações estão sendo reveladas, para desespero do Lula, do PT e dos seus companheiros, né? Todos eles, basicamente, que não queria de forma alguma que esta CPMI do INSS acontecesse. Agora tá dando para entender. Depois desse vídeo aqui tá dando para entender, né, gente? Então é isso. Segundo o Eduardo Girão, o Petrolão, gente, vai parecer fichinha perto do que ainda está para explodir dentro da CPMI aí do INSS.